Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. A partir de agora, veremos que a perseguição de Saul contra Davi irá se intensificar e que a cada momento passará a impactar mais pessoas. Ele não era um bom líder e não estava ciente de seu papel como governante. Em vez de lutar contra os verdadeiros inimigos, cria uma conspiração que só existia em sua mente e passa a enxergar Davi como uma ameaça ao seu reinado. Mas mal sabia ele que o único inimigo que Saul deveria combater era ele mesmo. Capítulo 21. Davi vai para Nobe. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: Certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: Você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: Não há outra melhor. Dê-me essa espada. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato de Davi ter ido a Nob se encontrar com o sacerdote Aimeleque, que era descendente de Eli. E embora tenha agido em favor de Davi, acabará sofrendo graves consequências, como veremos mais adiante. Davi consegue com ele pães da presença, que eram reservados apenas para consumo de sacerdotes. Mas diante do pedido de um homem respeitado como Davi, o sacerdote acaba entregando os pães, com a ressalva de serem consumidos apenas por homens que estivessem puros. Outro ponto interessante é o fato de a espada de Golias estar guardada lá, pois a última vez que ouvimos falar dela, Davi a tinha escondido em sua própria tenda. Versículo 10. Davi foge para Gate. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi para procurar Aques, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aques lhe disseram: Não é este o Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantava em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aques disse aos seus conselheiros: Vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer em meu palácio? Essa passagem é no mínimo engraçada, pois Davi tem uma ideia mirabolante ao perceber que não seria bem recebido junto ao rei filisteu Aques, ao qual foi pedir ajuda. Ele literalmente se finge de louco, para não representar uma ameaça, já que os conselheiros do rei o haviam exaltado, relembrando a canção que Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E sabe o que eu aprendo aqui? Quando não houver outra opção, o melhor é se fingir de tolo, para não suscitar a ira de quem não está disposto a te ouvir. Davi foi em busca de ajuda, mas ao perceber que aquele não era um ambiente propício, rapidamente mudou de atitude e fez o que era possível para se afastar daquela situação, na qual ele mesmo havia se metido. Capítulo 22. Davi refugia-se em Adulão e em Mispá. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá.
Então Davi foi para a floresta de Herete. Duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira é que a família de Davi se junta a ele quando está em dificuldades. Ele estava escondido na caverna de Adulão e mesmo assim seus irmãos e a família de seu pai foram até lá para se juntar com ele. Vemos que a família de Davi era unida, apesar da inveja demonstrada por Eliabe no episódio do campo de batalha. E Davi era tão carismático e respeitado que mesmo quando está fugindo do rei, ele consegue fazer com que 400 homens desprezados se juntem a ele para segui-lo. E a segunda coisa que gostaria de destacar é a preocupação de Davi em manter seu pai e sua mãe seguros, enquanto ele continua sua fuga. Ele apela até mesmo ao inimigo dos israelitas, o rei de Moabe. E o mais impressionante é que Davi era tão respeitado que o rei permite que seus pais permaneçam em seu palácio. Versículo 6. Saul mata os sacerdotes de Nobe. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor, e ele lhes disse: Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Vi o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Aqui vemos Saul proferir bravatas e acusações infundadas sobre seus soldados. Ele os acusa de conspirarem e de não se preocuparem com ele. Saul demonstra sua mania de perseguição e sua síndrome de rejeição. Todos permanecem calados, exceto o edomita Doeg, homem inescrupuloso, que não tem nenhum pudor em acusar o sacerdote Aimeleque de se aliar a Davi. Versículo 11. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram sacerdotes em Nobe. E todos foram falar com o rei. E Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. Saul lhe disse: Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem dentre todos os seus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. E o homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas você estará salvo comigo. Saul se deixa levar pela paranoia e acusa Davi de insurgência contra ele, quando na realidade está apenas fugindo para salvar a própria vida. E ainda culpa o sacerdote de auxiliar ao conspirador. Aimeleque relembra que Davi sempre tivera a confiança do rei, portanto não poderia imaginar que houvesse qualquer problema em oferecer suprimentos e espada àquele que era genro do rei e comandante de sua guarda pessoal. Saul ignora sua argumentação e manda matá-lo e a toda a sua família. Mas como o rei não era respeitado e não tinha autoridade perante seus oficiais, eles se recusam a matar o sacerdote do Senhor. Mas Doeg, homem perverso, executa sozinho a ordem do rei. E a loucura de Saul não para por aí. Ele ainda manda exterminar todos os habitantes de Nobe,
que era uma cidade de sacerdotes. Assim se cumpre a profecia de que os descendentes de Eli não chegariam à velhice. Aimeleque era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias, que nasceu quando a Arca da Aliança foi roubada e Eli morreu. Mas ainda restaria um sobrevivente da família de Eli, que é Abiatar. Ele foge e se encontra com Davi, que ao saber da matança dos sacerdotes, se responsabiliza por tudo o que aconteceu. Ele se sente culpado por ter ido até Aimeleque e ter trazido desgraça sobre a sua família. Mas Davi pede para que Abiatar fique com ele e se compromete a protegê-lo. Davi era um homem honrado e, mesmo não tendo culpa nenhuma pelas loucuras cometidas por Saul, se compadece com a morte dos sacerdotes e traz para si a responsabilidade de reparar de alguma forma a perda sofrida, garantindo que Abiatar fique seguro junto dele e de seus homens. Mas a perseguição de Saul não para por aí. Cada vez mais ele apertará o cerco ao redor de Davi. Mas veremos que, por mais que seja pressionado, ele não irá trair seus princípios, mesmo quando tiver a chance de executar a justiça com as próprias mãos. Eu te espero no capítulo 23.